Fala, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Arthur Turiá aqui mais uma vez. E tem uma pergunta muito importante para lhe fazer. Já tomou sua cúrcuma hoje? Se não tomou, vá lá tomar. Eu acho que eu tô precisando fazer um vídeo aqui explicando sobre a cúrcuma também, né? Mas esse não vai ser o tema da aula de hoje, não. Antes de você entender sobre como é que a cúrcuma funciona, você tem que entender como é que o seu corpo funciona. Um dos últimos vídeos que saiu aqui no canal foi falando sobre os 5 elementos dentro da visão do Ayurveda, dessa ciência médica indiana milenar, mais de 5.000 anos, né, que diz que tudo no nosso universo, na nossa natureza, é composto por 5 elementos, inclusive você. E dentro desses 5 elementos, a gente tem uma classificação de biotipos, assim como dentro da ciência moderna a gente tem endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. Dentro do Ayurveda a gente também tem 3 biotipos, que seria Kapha, Pitta e Vata. Só que isso aqui não está relacionado exatamente com a velocidade do teu metabolismo, e até tá, mas o conceito que a gente usa no Ayurveda para entender esses 3 biotipos está relacionado com os 5 elementos. Se você não sabe que 5 elementos são esses, volta lá no meu vídeo que eu te explico bem direitinho o que é que são esses 5 elementos e o que é que cada um deles faz no teu corpo. Fechou? Só para você entender que biotipos são esses. Kapha, Pitta e Vata. Ou quando a gente a portuguesa cancela. Não. Aportuguesando normalmente se chama de Kapha ou Kapha, tá? Mas a pronúncia correta dentro do sânscrito seria Kapha, né? Então cada um desses biotipos é composto por 2 elementos: Kapha, terra e água; Pitta, fogo e água; Vata, ar e éter. Quais que seriam as características de cada um desses, então? Só para você entender, tá? Um ponto bem importante. Todo mundo tem os 3 doshas. Todo mundo tem os 3 doshas, só que em proporções diferentes. Todo mundo tem os 3. Por quê? Cada um dos 3 doshas vai ter uma função muito importante dentro do teu corpo e dentro da tua mente. Se tu não tiver os 3, alguma coisa vai ficar faltando aí dentro. Então todos temos os 3, somente em proporções diferentes. Tem gente que vai ter mais elemento terra, tem gente que vai ter mais elemento ar. E tá tudo certo. Vamos lá para explicar esses 3 biotipos, esses 3 doshas. Kapha, terra e água. Quando você pensa em terra e água, você pensa em estrutura. Terra vai te dar estrutura. Então as pessoas do biotipo Kapha são pessoas com mais estrutura corporal. São aquelas pessoas que naturalmente têm mais força e mais volume muscular. Também são pessoas que têm mais tendência e mais facilidade a engordar. Porque a gente está falando de estrutura, de massa corporal. Também são pessoas naturalmente mais pacientes, que naturalmente, no aspecto físico, tem a pele mais macia, a pele mais clara. Por exemplo, se você pega dentro de uma mesma família, tu tem um pai, uma mãe, um filho e uma filha. A pessoa mais Kapha vai ser a pessoa com a pele mais clara dos 4. Vai ser a pessoa com a pele mais macia dos 4. Que é um exemplo bem nítido do que seria uma pessoa 100% Kapha, uma pessoa com síndrome de Down. Só que aquela pessoa bem fofinha, você olha para a pessoa, você vê que ela é fofinha. Normalmente as pessoas Kapha são muito carinhosas, são delicadas, também são mais lentas. Não é aquela pessoa que é muito explosiva e gosta de muito movimento, não. O Kapha, ele gosta ali de rotina. Ele gosta de tudo ali certinho, todo dia, naquela constância. Então são pessoas que, por exemplo, quando se trata de exercício físico, o Kapha ou Kapha, ele vai ser bom para, por exemplo, correr uma maratona. Mas ele não vai ser tão bom para uma corrida de 100 metros rasos. Ele vai ser bom para um arremesso de peso, para um levantamento de peso, porque são exercícios que exigem mais estrutura física. No caso de uma maratona, tu não precisa de tanta estrutura, mas tu precisa de resistência, que o Kapha tem. Vamos lá agora para o Pitta. O Pitta é composto por fogo e água. Quando tu junta fogo e água,
tu tem uma panela fervendo. Então fogo e água normalmente são pessoas mais explosivas, mais enérgicas. Você consegue observar pelo jeito da pessoa falar. O Kapha normalmente ele vai falar mais baixinho, mais sereno, mais tranquilo. Já o Pitta não é aquele que já chega falando alto, todo mundo, ele chegou no lugar, você sabe que o Pitta chegou no lugar. Você não tem dúvida que chegou o Pitta no lugar, porque ele faz questão de que você saiba que ele tá ali. O Pitta ele é meio leonino. Ele é meio leonino. Não é à toa que o leão também é um signo de fogo, né? Mas aqui eu não vou entrar em astrologia não, porque não tem muito a ver com isso não. Mas, então o que eu quero dizer é, o Pitta naturalmente ele chama mais atenção. Por quê? Porque ele é fogo. O fogo brilha. Bota uma fogueira aqui na frente de uma roda com 50 pessoas, vê se não tá, se metade não vai estar olhando para a fogueira. Então, isso é o fogo. O fogo chama atenção. Então, as pessoas do Dosha Pitta são pessoas mais enérgicas. São pessoas que naturalmente vão ter uma tendência a ter muita definição muscular, mas não tanto massa muscular. Não vão ter um corpo muito volumoso, mas naturalmente vão ter um corpo mais definido. O Pitta, naturalmente, ele vai ter uma pele mais oleosa. Ele vai ter a tendência, por exemplo, quando ele desequilibra, a ter uma pele com mais acne ou uma pele mais avermelhada, mas aquele vermelho não é aquele vermelho daquela pele meio rosinha, tipo que a pessoa é tão branca que é rosa, não. Eu tô falando de vermelho, vermelho mesmo, que parece que a pessoa tá queimada de sol, mas ela nem pegou sol, ela nem precisou pegar sol. A pele dela tá queimada de dentro para fora. O Pitta às vezes tem disso. O Pitta normalmente ele vai ter um cheiro do corpo mais forte. Todo mundo tem um cheiro, do seu corpo tem um cheiro. Ou deveria ter, pelo menos. Se não tem, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Mas todo mundo tem um cheiro. O Pitta, naturalmente, ele tem um cheiro mais forte. Naturalmente, ele tem um cheiro mais forte. Por exemplo, mulheres, Pitta, quando entram no período menstrual, o cheiro do corpo, o cheiro dos hormônios dela é muito mais forte. Quem tem essa sensitividade, essa sensibilidade para o cheiro, consegue perceber a mulher Pitta quando está menstruada de longe. E aí o Pitta, ele vai ser aquela pessoa que ele não só ele vai chamar a atenção, mas o Pitta, ele tem uma característica, em sânscrito a gente chama de Tikshna, o fogo ele é Tikshna, que se traduz em português como picante, mas mais do que picante, Tikshna é penetrante, Tikshna é como se fosse algo pontiagudo que entra em você. Então as pessoas do Dosha Pitta, elas são Tikshna, elas vão entrar, elas entram na tua mente, elas chamam atenção. Isso é o Dosha Pitta. São pessoas mais enérgicas, mais explosivas, naturalmente vão ser pessoas que têm a tendência maior a ficarem estressadas, a ficar puta da vida, gritar contigo, querer brigar. Bom dia, guru! Caralho, porra, que susto, caralho! Caralho, o guru tá estressado. Estressado é uma puta que te pariu, rapaz! Vai pra porra, tomado. Também é o cara que é bom para resolver a treta, porque o Kapha, às vezes ele ali tá naquela preguiça, né, da terra. O Kapha ele é meio taurino, tá? O Kapha ele é meio taurino. Então ele fica naquela preguiça, pô. Ou senão ele já começa a chorar, né? Já começa a dar, ai meu Deus do céu. O Pitta não, o Pitta vai pra porrada, quer nem saber. Já começa a gritar mesmo. Você sabe quem é o Pitta na hora da treta, porque ele é o primeiro que vai se levantar e vai gritar. Você vai saber. E aí vamos agora pro Vata. O que é o Vata? O que é Vata mesmo, hein? É exatamente isso. Porque o Vata é ar e éter. Ar e éter é muito sutil. Então, às vezes, ele simplesmente foi. Se tu pegar uma pedra, pega uma pedra e sopra uma pedra, acontece alguma coisa com ela? Não. Agora pega um incenso aceso e sopra esse incenso. A fumaça do incenso vai embora. Porque o ar, ele é sutil. Qualquer coisinha ele já... Tem um ponto bem importante aí também, tá? Que os doshas, eles também têm temperatura. O Pitta naturalmente é quente, porque é fogo. O Kapha, ele é frio. Mas o Vata, ele ainda é mais frio. O Kapha, ele também vai ter uma tolerância muito grande a mudanças de temperatura. Tanto para muito frio como para muito calor. O Kapha ele tende a ter uma resistência maior. O Pitta não suporta calor. Eu sou Pitta Vata. Naturalmente, eu me sinto mal no calor. Esse foi um dos grandes motivos de eu ter decidido me mudar para Florianópolis. O clima daqui. Tudo bem que no verão aqui é mais quente que Recife.
mas no inverno não. Quando chega meados de abril, aqui está a temperatura ideal para o meu corpo. Tá? Então, porque o calor me incomoda. O calor deixa minha pele inflamada, me deixa estressado, me deixa agoniado. Então o Vata, voltando agora para os dois, o Vata ele é ar e éter. O ar é frio. Ar é frio. Então naturalmente as pessoas do dosha Vata vão ter o corpo mais frio. São pessoas mais magrinhas. É o famoso mago de ruim. O famoso mago de ruim é o Vata. Come, parece que tem uma lombriga dentro do intestino que a pessoa come, não engorda nunca. Esse é o Vata. É uma pessoa que tem muita energia, está em movimento o tempo inteiro, porque o ar, ele é isso, né? O ar é movimento mesmo, ele precisa estar se movimentando o tempo todo. Naturalmente são pessoas muito criativas. O Pitta, ele é muito focado. O Vata, ele é muito criativo. Só que às vezes o problema do Vata é que ele é muito disperso. Às vezes ele perde o foco. Simplesmente porque é ar. Basta passar uma mosca aqui e o Vata... Ó, quer ver, Zé? Depois que a galera começou a ir embora. Quer? Tipo, eu tô aqui um... Coração não tem coragem de comer. Nem salinha. Tem uma historinha que eu gosto muito para dar um exemplo do que são esses três doshas. Imagina que você está numa fila do supermercado. Você está na fila do supermercado. Você já está naquela fila ali há uns 30 minutos. Imagina que a fila tá grande, tá? Você já está ali há uma meia hora. E aí na sua frente tem um Kapha, depois um Pitta, depois um Vata. E aí tu já está ali há meia hora esperando. Tu já está de saco cheio. Tu já está com tuas pernas doendo de ficar em pé. Eis que, de repente, surge um sujeito abençoado e fura a fila. De repente, na tua frente, um dos três começa a gritar: ei, seu fela de uma égua! Tu volta pra cá que nós estamos aqui na fila meia hora e tu chegou aqui agora e tu já quer passar na nossa frente? Que história é essa? Você já deu pra entender que é esse aí, né? Atrás dele tá um Kapha. Ei, irmão, peraí, tem calma. Precisa disso tudo não, tua vez vai chegar, cara. Foi só um cara aí, tá tudo certo, irmão, tá tranquilo. E o Vata é aquele que vai estar... Hã? O que aconteceu? Que foi? Não vi. Que foi? Quem foi? Assim fica mais fácil da gente entender o que é cada um, né? Então, todos os três doshas, eles são muito importantes. Por quê? O Kapha, ele vai te dar estrutura. O Kapha, por exemplo, é um dosha que está responsável pela nossa pele. É ele que reveste o nosso corpo. O Pitta está muito relacionado com nossa digestão e com tudo que a gente digere. E aqui vai um ponto muito importante, porque dentro do Ayurveda, digestão, a gente não fala só de comida. Não é só o que tu come aqui. Não é isso. Digestão é tudo que entra pelos teus 5 órgãos do sentido. Pela tua audição, tato, visão, paladar e olfato. Então o fato de você estar escutando a minha voz e processando aí o que eu estou falando é o teu fogo, o teu Agni que está digerindo isso. O fato de tu estar vendo a minha imagem aqui agora também é o teu Agni que está digerindo isso. E o Pitta está relacionado com esse Agni porque é fogo. Já o Vata está relacionado com nossa mente, nossa cognição, nossa criatividade, nosso movimento. Por exemplo, existem 2 tipos de prisão de ventre dentro do Ayurveda. Uma prisão de ventre, uma constipação, mais Kapha, que acontece por falta de movimento, falta de Vata. Tu tem um excesso de Kapha e uma baixa de Vata. Então tu vai ter muito volume, muita massa e pouco movimento. E aí tu fica com prisão de ventre. E existe outro tipo de prisão de ventre que é mais Vata, que tu não tem muito volume e tu tem um ressecamento porque tem muito ar. E aí esse ressecamento vai impedir o movimento. E aí tu vai ter uma constipação também. Normalmente a constipação de Vata é aquela famosa cocô de cabra. A pessoa vai no banheiro, só sai aquela 3 bolinhas, ploc, 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 acabou. Já o Pitta, que é fogo, quando o Pitta desequilibra, ele não vai dar prisão de ventre, ele vai dar diarreia, porque é fogo. Vocês estão entendendo como é que funciona a dinâmica aqui da coisa? Vocês estão entendendo como é que funciona a dinâmica? A digestão, por exemplo, ela tem 3 fases, uma fase Kapha, uma fase Pitta e uma fase Vata. A fase Kapha, quando você come e aquele alimento cai no teu estômago, ele está ali sólido ainda. Ali ele está na fase Kapha, porque ele ainda é matéria. Ele ainda está ali na fase consistente. De repente entra teu HCl, teu ácido clorídrico aqui no estômago,
digerindo dissolvendo aquela matéria que acabou de cair ali. Aquilo já é teu fogo digestivo ativado, teu Agni fazendo efeito, cozinhando a comida dentro de você. Depois que tu já cozinhou e já transformou, aí aquilo vai entrar em movimento para cair no teu intestino, ser absorvido e, enfim, entramos na fase Vata. Fechou? Então, quando você começa a entender isso daqui, você começa a entender, por exemplo, o que é que causa a pessoa ter ansiedade, o que é que causa a pessoa ter depressão, o que é que causa a pessoa ter estresse, o que é que causa a pessoa ter psoríase e que tipos de psoríase. Quando a pessoa está gripada, o que é que está em excesso? O que foi que desequilibrou? Foi o Vata ou foi o Kapha? Quando a pessoa está com gastrite, qual é o dosha que está desequilibrado? Quando a pessoa tem acne, o que é que está desequilibrado? Então, entendendo isso, você começa a entender o motivo, a causa do desequilíbrio e entender também como é que você vai tratar. Fechou, galera? Então, se você chegou até aqui, já deixa seu like, deixa sugestões de outros temas que você queira ver por aqui, relacionados à Ayurveda, relacionados à proteção energética, espiritualidade. Você já conhece aqui o canal. Se você não conhece, está chegando agora, aproveita, já se inscreve aqui, já curte e já compartilha esse vídeo aí também para aquele seu amigo pita explosivo ou aquele seu amigo Kapha meio preguiçoso, ele entender o que é que acontece com ele. Fechou? Tamo junto? É nóis, galera. Vejo vocês semana que vem. E se você não tomou sua cúrcuma ainda, vá lá tomar, porque ainda dá tempo. Fechou? Tamo junto e vamos lá ser feliz. É nóis.